estamos armados com o instrumental necessário instrumental necessário advindo da cinemática e da geometria para entender os processos que a gente deve entender acerca da mecânica celeste. A gente precisa, no nosso instrumental teórico, apenas de mais as três leis do movimento de Newton. Então, para realizar a derivação das órbitas dos planetas é necessário o conhecimento das três leis de Newton, acrescido da lei da gravitação universal. A lei da gravitação universal nos assegura que a força de interação de dois corpos esféricos, como os colocados na figura abaixo, a qual essa figura ela tem a seguinte característica, a gente está mostrando aqui um objeto esférico de massa M1, muito superior em grandeza, em dimensão, a um objeto esférico de massa M2. Eles estão sofrendo atração gravitacional mútua e eles estão sendo observados pelo observador aqui num sistema de referência inercial, no referencial inercial, e eles guardam, em relação a esse referencial inercial, os vetores de posição R1 e R2, mostrados no esquema visível. E eles têm entre si uma posição relativa R, que é medido baseado exatamente nessas duas quantidades R1 e R2, nesses dois vetores R1 e R2. R1 e R2 não estão no plano, né? Na realidade a gente vai mostrar que estão no plano, mas eles têm movimento livre. E a única coisa que existe no universo para essa análise que nós vamos fazer é esses dois corpos. R1 marca o centro, a posição do centro do corpo de massa M1. Tipicamente a gente estaria se referindo ao Sol. E R2 marca o centro do corpo de massa M2. Tipicamente estaríamos nos referindo a um dos planetas, por exemplo, a Terra. Na situação em que M1 supera em muito M2 em grandeza. Agora, o que a gente vai fazer é escrever formalmente a forma da interação em termos de força, da força que M1 projeta M2 e que M2, consequentemente, graças à terceira lei de Newton, responde exercendo em M1. A gente sabe que R, que é o vetor posição relativa, ou lá no rádio a gente escreve como ΔR, né? Isso é igual a R2 menos R1. Por construção, podia ser R1 menos R2. A gente poderia estar fazendo um movimento em relação ao planeta e não em relação ao Sol. Mas é melhor a gente centrar a análise no Sol. Então, de tal forma que o vetor R ele sai do Sol e vai até o planeta. Essa posição relativa, então, é R2 menos R1. Bom, sabemos que a força de interação gravitacional ela é obtida pelo produto das massas dos objetos envolvidos, dividido pelo inverso do quadrado da distância entre esses objetos. Então, a gente pode dizer que a força de interação é igual a constante da gravitação universal G, que multiplica o produto das massas dos objetos envolvidos, que são os dois, Sol e o planeta, dividido pela distância ao quadrado entre eles. Então, a distância ao quadrado é o módulo desse vetor posição relativa. Se nós quisermos escrever isso da maneira vetorial e estivermos entendendo qual é a força que o Sol está executando no planeta, ou seja, a gente quer saber qual força está agindo no planeta, a gente vai ter que gerar aqui um vetor
unitário que diz qual é a direção daquele vetor f. Então, eu olho para o vetor f e pergunto, vetor f, qual é a sua direção? O vetor f é esse cara aqui. Qual a sua direção e seu sentido? Bom, a direção e sentido desse vetor f, se é a força que está agindo no planeta, necessariamente é a seguinte. Está agindo para cá. Ó. Esse é o vetor f. Bom, se esse é o vetor f, por análise direta, a gente pode dizer que o vetor que dá a direção dele é o próprio vetor r. Então, para a gente gerar um vetor que seja um vetor unitário, basta você pegar o vetor r e dividir pelo módulo de r. Só que eu geraria assim um vetor que aponta na direção contrária ao que está indicado na figura. Porque o que está indicado na figura, que é exatamente isso aqui, ó, este vetor que está indicado na figura, ele aponta contrariamente à direção do vetor r. Para sanar esse problema, essa dificuldade, o que a gente faz é inserir um sinal negativo aqui e colocar isso tudo entre parênteses, de tal forma que isso aqui, ó, que está entre parênteses, passa a ser visto, isto que está entre parênteses, isso aqui, é simplesmente um vetor unitário, ou seja, a gente pode escrever assim, ó, isso é um vetor unitário, na direção do vetor r, seria um, deixa eu escrever isso, vetor unitário na direção e sentido de f. Poderia ser entendido até como um f chapéu, mas não, isso é força de expressão, tá? Não esqueçam o fato de ser f chapéu, isso é uma invenção minha. Certo, escrevemos então o vetor força resultante que está agindo sobre o planeta. Mas é claro que a mesma força em módulo, né, não em direção e sentido, está agindo sobre o Sol. E a gente pode dizer, e da segunda lei de Newton, melhor dizendo, da segunda lei, vamos dar um número para essa equação? Essa equação aqui vai se chamar, vou usar a cor vermelha para o número das equações. Essa equação aqui eu vou chamar ela de equação número 1. Bom, da segunda lei de Newton, a gente pode gerar a equação de número 2 para o mesmo corpo que é o planeta. A equação do número 2 diz que essa força, ela nada mais é do que a massa do planeta vezes o vetor aceleração do planeta. Esse é o vetor aceleração do planeta, o R, dois pontos. Eu peguei o vetor posição R2, que está aqui, e derivei ele duas vezes em relação ao meu sistema de coordenadas. E ao fazer isso, eu obtenho a aceleração vetorial sobre o planeta. Isso aqui é a segunda lei de Newton para o planeta. Segunda lei de Newton. Perfeito. E, claro, se você fizer a mesma coisa para o Sol, você vai obter que a força agindo sobre o Sol, a força resultante agindo sobre o Sol, é igual a massa do Sol vezes a segunda derivada, né? Então, a força resultante agindo sobre o Sol, que não é F, ela é menos F, vamos dizer assim, é igual a massa M1 vezes o vetor posição R1. Dois pontos. Os dois formam par ação-reação. Isso aqui, segunda lei de Newton, também. Não é verdade? E a gente pode igualar a equação 1 à segunda lei de Newton para o planeta, e a gente obtém que M2
vezes R dois pontos, R2 dois pontos, é igual a menos Gzão, que eu já estou colocando menos dentro da expressão, M1, M2, vezes o vetor posição relativa a R, isso tudo dividido por R ao quadrado. E, analogamente, eu posso fazer a mesma coisa para essa segunda lei de Newton aqui, para o caso do movimento do Sol. Essa segunda lei de Newton aqui é aplicada ao Sol agora, né? Então, a expressão da F é a mesma. Então, o que eu posso fazer? Posso simplesmente igualar ela, só que com o sinal trocado. Então, eu vou ter M1 vezes R1, dois pontos, é igual a G M1, M2. Aqui, gente, eu escrevi R2, R ao cubo. Deixa eu apagar aqui. Eu vivo cometendo esses erros de atenção. Que é R ao cubo. Por quê? Porque é esse R vezes esse R ao quadrado aqui. Perfeito? Garanto que até nesse ponto vocês já tinham notado isso. Então, isso vezes R, o vetor R, dividido por R ao cubo. Notem que é a mesma expressão com sinal trocado, né? É a mesma expressão com sinal trocado. Nessa primeira equação aqui, eu vou fazer uma manipulação. Nas duas equações, eu vou fazer uma manipulação que vai alterar a estrutura dela. Na primeira, eu noto que eu posso cancelar M1, minto, M2, né? Cadê? Corrigir isso aqui. Cancelo M2 aqui. E nessa eu cancelo M1 dos dois lados. De tal forma que ao fazer isso, a primeira dá a derivada segunda de R2 do lado esquerdo e a derivada segunda de R1 do lado esquerdo na de baixo. E se eu fizer a subtração dos dois, eu vou notar que eu vou reescrever essa expressão aqui, ó, só que com a segunda derivada. Que a segunda derivada de R é igual a segunda derivada de R2 menos a segunda derivada de R1. Certo? Então, aqui embaixo, subtraindo uma da outra, né? Deixa eu usar uma régua, porque senão não vou conseguir fazer isso reto. Deixa eu subtrair uma da outra. Eu obtenho o seguinte. Eliminar isso. Eu obtenho R R2, dois pontos, menos R1, dois pontos, que é igual a G, com sinal negativo, né? Que é o de cima, M1, R, sobre R ao cubo, menos o de baixo, que é G, M2, R, vetor, sobre R ao cubo. E ao fazer isso, ao fazer essa operação, eu posso prosseguir e entender que isso é igual a, colocando os termos em evidência, né? Quem pode aparecer em evidência aqui? Sinal negativo, mais G, R, R ao cubo. Então, vai ficar menos G, R, sobre R ao cubo, que multiplica M1 mais M2, que foi quem sobrou.
Mas isso pode ser simplificado ainda mais, que se eu considerar esses indivíduos aqui de maneira separada, ó, eu vou pegar uma outra cor aqui para ficar claro. Eu vou tomar toda essa parte constante, mas eu pego a cor diferente, não aparece? Vou pegar toda essa parte aqui, ó, e colocar ela como uma constante. É G que multiplica M1 mais M2. Isso eu vou dar um nome de μ, a nova constante que vai surgir. O que sobrou é menos R sobre R ao cubo. Então o que sobrou é igual a menos o vetor R sobre R ao cubo, que multiplica μ. Mas isso é igual à segunda derivada de R. Agora nós temos uma equação, que é a equação derivada segunda da posição, a posição relativa, né? Que é igual a menos uma constante que multiplica a função, um vetor, né, sobre o módulo ao cubo desse vetor. Essa é a equação de movimento para um planeta sob a ação gravitacional do Sol, ou de um corpo de massa mais elevada. Isso aqui é a equação diferencial de movimento. É uma equação de movimento. Ela é uma equação diferencial de segunda ordem vetorial. Então, quem já fez curso de equações diferenciais, sabe que precisamos de condições iniciais para especificar esse problema, para resolver esse problema, que é o que nós vamos passar a proceder agora. O nosso itinerário é definir condições iniciais e resolver constantes, né? E resolver essa equação, obtendo assim a posição como função do tempo, posição como função dos outros parâmetros. Perfeito?